confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este momento de adoração e escuta da Palavra de Deus. Reunidos como família de Deus, nesse tempo de graça e de conversão, somos convidados a experimentar a misericórdia do Senhor, que não nos condena, mas nos chama a uma vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena profundamente humana e ao mesmo tempo cheia da misericórdia de Deus. Uma mulher é colocada no meio da multidão, acusada, exposta e humilhada no meio de todo mundo. Todos ao redor daquela mulher estavam prontos para condená-la, e a lei dizia que ela devia ser apedrejada. Mas Jesus faz algo inesperado. Ele não entra no jogo da condenação. Ele não alimenta o ódio daquela população. Ele revela algo muito maior, a verdade sobre o coração humano. Quando Jesus diz: Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, Jesus, nesse momento, ele não está negando o pecado daquela mulher. Ele está mostrando que todos ali eram pecadores e que os pecados não eram diferentes. E um a um, começando pelos mais velhos, vão embora. Porque diante de Deus ninguém pode se colocar como juiz absoluto do outro. E como nós sabemos, os judeus e fariseus daquela época queriam ser os que chamavam a atenção, queriam estar no centro das atenções, queriam ter os cargos mais altos e queriam ter o direito de julgar um ao outro, mas se esqueciam dos próprios pecados. E quantas vezes nós também fazemos isso? Apontamos o erro do outro irmão, julgamos, criticamos, condenamos, mas esquecemos de olhar para a nossa própria vida. Jesus então fica sozinho com aquela mulher, e ali acontece algo lindo, o encontro da miséria humana com a misericórdia divina. E ele diz:
eu também não te condeno. Isso não significa que o pecado não importa. Jesus ali não estava negando o pecado daquela mulher, não estava dizendo também que ela deveria voltar a pecar. Pelo contrário, Jesus completa dizendo: vai e não peques mais. Ou seja, ele perdoa, mas também chama a mudança de vida. O que adianta nós recebermos a penitência da confissão, recebermos o perdão e continuarmos no mesmo pecado? Nesse tempo de Quaresma, nós somos convidados a mudar de vida, a virar a chave, a nos convertermos fielmente ao Evangelho de Jesus. Esse Evangelho de hoje nos ensina 3 coisas fundamentais: que Deus não nos condena, Ele nos levanta. Mesmo quando nós erramos, Deus não nos abandona, Ele nos dá uma nova chance. A segunda lição que esse Evangelho vem nos ensinar é que não devemos julgar os outros. Antes de apontar o erro do outro, precisamos olhar para nós mesmos. E a terceira lição é que o perdão exige conversão. Receber o perdão de Deus significa decidir viver diferente, decidir mudar de vida. Hoje, o próprio Cristo está diante de nós, olhando para nós e vendo o nosso interior e nos dizendo: eu não te condeno, mas não viva mais no pecado. Que juntos, ao fim dessa caminhada quaresmal, nessa última semana da Quaresma, que possamos caminhar junto mais uma vez para a conversão, que não deixemos que o pecado nos vença, mas sim a misericórdia divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco e nos guarde em seu amor. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos liberte de todo mal, fortaleça a nossa fé e nos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor nos dê a graça de vencer o pecado, de caminhar na luz e de viver como verdadeiros filhos de Deus. Amém. Que desça sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todos aqueles por quem rezamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus esteja com vocês durante essa semana, que o Espírito Santo possa te guiar nas suas decisões, no seu trabalho, na sua casa, que você possa sempre caminhar rumo à vida eterna. Deus te abençoe, não se esqueçam de rezar, fique agora com a oração do Creio e nos encontramos amanhã novamente para mais um dia de escutarmos a Palavra de Deus. Até amanhã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, concedei-nos a luz eterna, guiai-nos pelo caminho da vida eterna, agora e para sempre. Amém. Deus que te abençoe, que Deus te acompanhe em todos os caminhos e o Divino Espírito Santo te conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.